Muito bom dia, meus irmãos. Pai seja com todos, glória a Deus. Quinto dia do nosso propósito aqui no jejum de Daniel, e eu creio que o Senhor vai nos dar muitas vitórias. Vamos estudar a palavra do Senhor? Nós vimos até aqui que o rei se perturbou por um sonho e chamou todos os sábios. Ele queria saber qual era o sonho e qual era a interpretação desse sonho, e ninguém foi capaz disso. Daniel então chega diante do rei, consegue orar ao Senhor com seus amigos, e Deus dá a interpretação do sonho. É o sonho qual é. Então Daniel chega diante do rei, e a partir de aqui nós vamos estudar hoje que sonho foi esse e qual foi a interpretação desse sonho, tá bom? Então vamos lá, a partir do versículo 31 do capítulo 2 aqui de Daniel está o nosso estudo de hoje. Versículo 31 diz assim: Tu, ó rei, estava vendo, e eis uma grande estátua, e essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre ou sua barriga e suas coxas eram de cobre, as pernas elas eram de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada em sua mão, sem mão, e qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e esmiuçou. Então foi juntamente tudo esmiuçado: o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a propaganda das eiras do estio, e o vento os levou. E não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Esse foi o sonho. Sonho muito maluco, né? Vamos lá, vamos pegar esse sonho aqui em partes aqui para você compreender. O rei então sonhou com uma imagem de uma grande estátua, e muito poderosa, muito potentosa, muito bonita. Você vai ver uma estátua de grande esplendor. Sonhar com estátua não é o que fez Nabucodonosor ele se assustar, se assombrar e perder o sonho. Por quê? Porque a coisa mais natural, mais comum era estátua. Naquele tempo principalmente. Hoje ainda você vai ver que todo regime monarca ou todo regime ditatorial, nós estamos aqui, vivendo no presente agora. Você vai ver ali na Venezuela, tinha muitas estátuas de Hugo Chávez, por exemplo, porque é um cara que instalou ali um governo ditatorial, e todo ditador, ele quer ser visto e quer ser engrandecido, ele quer ser adorado, e ele normalmente faz muitas estátuas de si, certo? É natural, toda pessoa que se acha grande, eles fazem estátuas de si. É comum no regime monarca, que é muito parecido com um ditatorial, e é um ditador, né? O rei, o regime monarca, ele é constituído por um rei, não é uma república igual nós estamos no Brasil. O poder manda do povo, tem deputado, e tem senador, e tem vereador, né? E tem isso, tem aquilo, tem as pessoas que julgam, que faz isso. Não, regime monarca tem um rei, e o que ele falou está falado e acabou. Ele é a lei, ele é a justiça, e ele é tudo, né? Então é assim que era o sistema naquela época, tá certo? Todo mundo entrava dentro do sistema monarca, que era um rei que comandava, mandava, desmandava, falava e desfalava, era um verdadeiro ditador, né? E o que ele fizesse estava feito e acabou. Então o rei Nabucodonosor, como ele cresceu, o império dele era muito grande, muitas estátuas dele tinha, certo? Então, sonhar com estátua não é o que perturbou o sonho dele. Outra coisa é muito interessante aqui, nós vamos ver que havia muitos materiais nessa estátua do seu sonho. E normalmente essas estátuas eram feitas com esses modelos de materiais, depende do lugar que elas eram colocadas. Porque, por exemplo, no centro da cidade, mais da cidade principal, por exemplo, ali da Babilônia, provavelmente tinha muitas estátuas com material de ouro. Ah, mas não roubava? Quem que rouba no regime monárquico? Roubou, morreu. Roubou, cortou a mão. Roubou, cortou o pescoço. É assim, ninguém roubava. Então o que acontece? Eles faziam uma estátua de ouro para todo mundo olhar. Meu Deus, uma estátua de ouro, esse cara é muito poderoso. Então, ter ali a cabeça de ouro, seu peitoral de prata, era um símbolo de grandeza, de honraria. Então, pastor,
Isso fez Nabucodonosor perder o sonho? Perdeu o sono? Ele sonhou com isso? Não é? Não foi isso exatamente. O que aconteceu? Ele se perturbou porque a mesma estátua que tinha um grande esplendor de ouro na sua cabeça, de prata no seu peitoral, de bronze ali na sua barriga, nas suas coxas, ela foi também perdendo um pouco do valor quando ela desce ali para suas pernas, que já eram de ferro. O rei, ele não fazia normalmente uma estátua de ferro, a não ser que ele fosse colocar ela lá na periferia, a não ser que ele fosse colocar ela lá num lugar assim, mais pobre, um lugar de menos recurso, só para as pessoas lembrar ali também do rei, porque lá ele não ia colocar uma estátua de ouro para ser visível, que ele tem todo. Lá ele fazia um negócio mais simples. E no lugar menos assim, que ele não estava nem aí mesmo, aquele lugar assim, sabe, tipo o Lodebar da vida, a terra do esquecimento, lá se faziam as estátuas, tipo essa que nós vemos aí nas igrejas dos santos, né, que é a estátua de barro, tá certo? Hoje se faz de gesso, mas na época era de barro. Então, esses modelos que a gente conhece aí, que os católicos carregam, né, os santos para lá e para cá ali, eram conhecidos estátuas de barro, tá certo? Então, quando assim, já não estava nem aí com aquele lugar, e fazia lá suas estátuas de barro, mas colocava também, não deixava de colocar sua estátua de barro. Então, qual é a perturbação do sonho? A perturbação que no mesmo lugar estava toda poderosa estátua que tinha ouro, prata, bronze, também nos seus pés tinha ferro e tinha barro. Tipo assim, não tinha nexo, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Cada material era colocado no seu certo lugar, mostrando a glória, né, do reino. Então não tem nexo ter uma estátua ter pé de barro, pé de ferro num centro onde a sua cabeça ali era de ouro. E o rei perturbou com aquilo tirou o sonho dele. Tá errado. Um rei perfeccionista como ele, que criou os jardins suspensos, né? Uma das 7 maravilhas do mundo. Imagina, o cara que criou uma das 7 maravilhas do mundo, ele era perfeccionista. Então ficou perturbado com aquilo e perdão, aquilo tirou o sono dele. E ele começou a procurar os magos, astrólogos, ninguém sabia qual era o sonho, não conseguia resolver. Deus deu para Daniel, Daniel falou com ele, e aí perturbou mais ainda o seu sonho, porque veio uma pedra, e pedra você sabe como é que é trabalhoso para poder tirar, e ali no sonho, essa pedra foi tirada sem alguém entalhar lá na pedreira, né? Ela foi arrancada sem ninguém trabalhar muito nela. Simplesmente ela foi tirada e ele não viu quem é que tirou aquela pedra. E ela entrou ali e quebrou aquela estátua toda, esmiuçou toda, a ponto de soprar. Fala, o vento levou. Que doideira. Até eu perderia o sonho, né? Então, Daniel entra com a interpretação deste sonho. E ele vai dizer que o simbolismo, ele já conhecia, que o simbolismo do ouro, da prata, do bronze, ele já conhecia que era o poder, que era a glória, né? E Daniel vai dizer que na interpretação que a cabeça de ouro, esse peitoral de prata, é porque Deus tinha permitido a Nabucodonosor ele ser um rei sobre muitos reis, ou seja, ser um homem muito poderoso, muito conhecido, muito forte, muito poderoso mesmo no seu reinado. E por isso estava ali naquela estátua a sua cabeça de ouro, para mostrar o poderio e a glória que Deus permitiu Nabucodonosor ter. E ali vai mostrar os materiais, né, todos ali de poderosos, mas o que perturbava não eram os materiais poderosos, mas os inferiores. E aí Daniel vai entrar com a interpretação do sonho também, dizendo que esses materiais inferiores vão simbolizar tudo aquilo que acontecerá depois do rei. Vai dizer, isso é um sonho escatológico para você, isso é um sonho daquilo que vai acontecer depois de você, porque quando o seu reino de ouro cair, vai entrar um outro que é um pouco mais fraco que você, de prata. Depois que esse reino de prata ele cair, vai entrar um outro que é um pouco mais fraco do que o de prata, que é o de bronze. Ou seja, a Babilônia vai ser, aos poucos, ela vai ser enfraquecida. Ela não vai ficar forte toda a vida igual ela é hoje, com você, Nabucodonosor. Ela vai
perder a sua majestade, ela vai perder um pouco daquilo que é a sua força. Então, e ali vai até chegar num ponto do barro, um ferro misturado no barro. Vai ser um povo que vai tentar se unir, mas nunca vai conseguir se unir. Vai ser um povo que vai estar dividido. E nós vamos ver aqui impérios, eles entrando depois. Eu não vou ter prazo agora nesse estudo, mas vai ter reinos que vão entrar. Você vai ver que vai acontecer muita doideira aqui nesse livro a partir daqui da frente, e você vai perceber como que tudo isso que Daniel foi falando aqui foi cumprindo à risca. Inclusive no finalzinho, lá quando está o pé de barro com o pé de ferro fundido ali, tentando se fundir, né, e não conseguindo, é a hora aonde viria o Salvador da humanidade, o Senhor Jesus Cristo. Então Daniel conseguiu ver na interpretação deste sonho aqui tanto a perturbação do rei, como a escatologia do tempo antigo, do Antigo Testamento, o desfecho do Antigo Testamento todinho, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Coisa interessante, né? Neste sonho de Nabucodonosor, na interpretação dele, Daniel conseguiu ver o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, o rei se perturbou com aquele sonho. Daniel revelou o sonho, revelou a interpretação deste sonho, que os reinos viriam, e a pedra que foi tirada, né, e ela entrou, desmiuçou aquele reino todo, ela cresceria e viraria um montão. E a Bíblia fala assim que a pedra que os edificadores rejeitaram, ela se tornou a principal pedra angular. O texto vai dizer que o sonho de Nabucodonosor, ele viu uma pedra, e uma pedra que não foi tirada por mão de homem. Então a Bíblia diz que no princípio ele era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e tudo que foi feito por intermédio dele. Sem ele nada do que foi feito teria sido feito. E essa pedra se tornou a principal pedra angular das nossas construções. Nós vamos ver que muitos reinos se levantaram depois de Nabucodonosor. Muitos impérios tentaram se levantar. O império dos Medos e dos Persas. Nós vamos ver impérios poderosos dos gregos, da Grécia, ela se levantou. Nós vamos ver impérios poderosos como o Império Romano, que é o que imperava na época que Jesus veio. Mas nada consegue chegar aos pés daquilo que é o império do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz: é chegado a vós o reino de Deus. Em Mateus capítulo 4, ele diz: arrependei-vos. A primeira pregação de Jesus: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Amém? Então ele viu Nabucodonosor, um rei ímpio. Ele não era um servo de Deus, um rei ímpio. Ele conseguiu ter uma visão de Cristo Jesus. Daniel, na sua santidade, na oração ali junto com seus amigos Ananias, Misael, Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, eles conseguiram ver o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Isso aqui, irmãos, é 600 anos antes de Jesus vir ao mundo. Esse sonho aconteceu há 600 anos, né? Em média 620 anos antes do nosso Senhor Jesus Cristo vir, mas ele já se revelava naquele tempo. Deus já se revelou o seu filho naquela glória daquele palácio. Então, quando Daniel expõe para o rei o seu sonho e expõe a interpretação desse sonho, o rei fica maravilhado com Daniel. O rei nem assusta, porque o rei nem sabia o que ia acontecer com ele tão rápido, né? Porque na interpretação aqui, Daniel não dá data para ele. Daniel não fala para ele quando é que aconteceria isso. Parece que quando Daniel dá essa interpretação, o rei, eu acho que pensa assim: poxa, beleza, eu vou reinar até o final da minha vida, e quando eu morrer, que se dane também o que vai acontecer depois. Mas o rei ficou em paz com aquela interpretação, porque ele viu que é fiel a interpretação, e ele viu que era fiel o sonho. Foi isso mesmo que ele sonhou.
Então o rei fica tranquilo, e ali o rei pega Daniel e fala assim: ó, agora, a partir de agora, eu vou engrandecer você poderosamente dentro do meu palácio. E você vai ficar grande, você vai ser um cara aqui dentro. E a Bíblia vai falar aqui, lá no finalzinho do capítulo 2, que o rei pega Daniel e coloca ele como governador principal da Babilônia. O governador, o chefe de todo mundo. E também coloca ele como o governador de todos os sábios, astrólogos e magos da Babilônia. Ou seja, todo aquele grupo de astrólogo, mago, todo mundo tinha que prestar obediência a Daniel. E outra coisa muito interessante, o rei Nabucodonosor reconheceu que não havia outro Deus senão o nosso Deus. Amados, isso aqui para mim é a coisa que foi mais importante. Não a revelação, não só a interpretação e não o engrandecimento de Daniel dentro do reino, mas um rei do feitio, do tamanho, da potência que era Nabucodonosor, chegar a dizer: realmente hoje eu tenho que reconhecer que não existe outro Deus como o Deus de Daniel. Não existe outro Deus como o Deus dele. Ele é o Deus dos céus e da terra, e ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele é o Senhor, somente ele, porque nenhum mais outro teve o poder de fazer isso. Ele é Deus. Amém? Que a nossa vida possa ser esse instrumento para levar Deus às pessoas, que quando olharem para nós, as nossas atitudes e aquilo que Deus tem feito em nossa vida, eles possam dizer: realmente não existe outro Deus como o Deus do irmão, não existe outro Deus como o Deus da irmã, não existe outro Deus como o Deus que esse irmão serve. Ele é maravilhoso. Ele revela o profundo, ele revela o escondido, ele revela as forças, ele revela o presente, ele revela o futuro, e ele é fiel e ele é poderoso. Que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus. Amém? E daqui a pouquinho nós vamos entrar no próximo dia em um outro momento agora de milagres, onde Deus começa a operar milagres através dos seus servos aqui dentro. Aqui Deus operou o primeiro milagre, né? Que é o milagre da revelação de sonhos e o milagre da interpretação. Agora, a partir do capítulo 3, nós vamos ver os amigos, os irmãos, né? Aqui os amigos de Daniel também entrando para ser conhecidos. Inclusive, né, no último versículo do capítulo 2 aqui, Daniel já empossado do seu cargo de governador, né? Daniel agora entra na política ali da Babilônia. Daniel ele é empossado como governador. Como eu disse, no sistema monárquico ninguém vai votar para o cara virar governador, o rei que manda, ele coloca os cargos, né? Certo? Então o rei pegou e colocou Daniel: agora, a partir de agora você é político, você vai ser governador da Babilônia, você vai ser o cara que vai governar aqui, tá bom? E aí, quando Daniel é empossado, ele fala assim: ok, rei, mas eu quero na minha assessoria, eu quero como prefeitos, eu quero como pessoas que estejam também na política aqui, eu quero Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses três para mim são indispensáveis, eu quero eles. E o rei concedeu. Então pediu Daniel, o rei constituiu, e o rei constituiu sobre os negócios da província da Babilônia Sadraque, Mesaque e Abednego. Porém, Daniel, ele queria que estivesse perto dele. Daniel, você vai governar tudo, mas eu quero você nas portas do palácio. Todo dia eu quero te ver. Eu quero ver você, eu quero conversar com você, porque é uma pessoa cheia de sabedoria, cheia do poder de Deus. Pessoas querem estar perto dele para conversar com ele, para absorver dele a sabedoria do alto. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Guarde essa mensagem, guarde esse estudo. Você agora sabe qual era o sonho e por que ficou assim tão louco Nabucodonosor por causa deste sonho. E é por causa disso, porque ele viu elementos que não se misturavam, não estava certo aquela fusão ali, e ele ficou perturbado, e Deus mostrou para ele: cabeça de ouro, seu poder, sua força, e o resto dos materiais são reinos que irão vir depois de você, que vão ser menor que você, e vai chegar num ponto que vai se fundir até uma pedra, glória a Deus, principal, que foi tirada não por mão de homens, mas veio do céu. Ela vai entrar e ela vai virar um montão sobre a terra. Ô irmãos, posso falar uma coisa para fechar esse vídeo? Daniel viu nós, o rei Nabucodonosor viu nós, é isso mesmo. Porque vai dizer que essa pedra que foi tirada não pelas mãos de Deus, e ela chegou e ela
cresceu, 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 são os cristãos pelo mundo afora que cresceu, 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 e esse movimento se agigantou e chegou até nós aqui, no fim desse mundo onde nós moramos, amém? E nos alcançou, glória a Deus. O Senhor já nos via lá há 600 anos antes de Jesus vir ao mundo. Deus te abençoe em nome de Jesus.